Eu não sei se vocês chegaram a tomar conhecimento, mas a Unicamp promoveu na semana passada um fórum de economia política. E, na verdade, é um fórum do campo progressista, onde eles discutem várias questões relacionadas à economia, ao pensamento econômico, às novas ideias que estão surgindo, principalmente também críticas em relação ao neoliberalismo e alternativas a esse sistema econômico atual que nós temos. E teve uma fala muito interessante logo na conversão de abertura que eu queria compartilhar aqui pela lucidez. É uma fala breve, não vou estender muito aqui, mas é interessante nós percebemos como que essa visão crítica tem faltado no debate econômico hoje, algo que o próprio André Lara Rezende tem destacado bastante nas suas falas, como que o dogmatismo tem dominado as ideias econômicas, principalmente na grande mídia. Então é importante a gente tentar expandir um pouco esse debate. E a fala dessa música, eu perdi o nome dela aqui, mas daqui a pouco eu vou deixar aqui nos comentários. É importante a gente perceber que fala lúcida e que percepção de cenário, de contexto político-econômico essa moça teve logo na abertura do evento. Então vamos dar uma olhada aqui na fala. O nosso fundo foi criado ano passado, a gente é um ator recente, ainda bastante modesto, mas com alguma ambição. E a nossa missão principal é ajudar, na verdade, a construir um movimento global por uma nova economia. E, às vezes, o que a gente chama de novo, na verdade, já é pensado, já é feito, por exemplo, aqui no Instituto, na Unicamp, há décadas. Mas a gente acha que, perante os desafios elencados aqui pelo Juliano, a gente precisa de ter um novo tipo de pensamento econômico, porque a crise do neoliberalismo, ele abre uma janela, mas o que está sendo colocado sobre a mesa como alternativa é igualmente inaceitável, talvez seja até pior. O nacionalismo econômico, o unilateralismo punitivista, a exclusão, a normalização da pobreza, da fome, da violência. Bom, eu tenho que parar aqui, porque quando ela fala do nacionalismo econômico, é, punitivista, inclusive, é uma clara crítica aos movimentos que estão acontecendo aí, principalmente liderados pelos Estados Unidos, com a postura do Donald Trump, que, como forma de é, criar âncoras que o favoreçam em negociações comerciais, ele tem aumentado muito a visão interna na economia dos Estados Unidos e tem estimulado com que os Estados Unidos se tornem cada vez mais uma economia mais fechada, ou pelo menos mais fechada, não em termos de produção, em termos de consumo apenas, porque esse é um desejo, mas isso acontece de forma mais lenta, né? Porque não é fácil você recriar todo um setor industrial, recriar uma matriz que busca autossuficiência, mas também uma independência a respeito de outros agentes, ou seja, os Estados Unidos têm se fechado aos seus próprios interesses e negligenciado ou diminuindo os interesses de uma integração global, ou seja, exatamente o oposto que a gente viu nos últimos anos, na última década, com as questões relacionadas à globalização, ao entendimento de que precisamos estar mais integrados em termos políticos e econômicos para que o desenvolvimento do planeta seja mais bem estruturado, ou seja, para que essas contradições internas, políticas, ideológicas e também os desafios relacionados à produção, à igualdade, à sustentabilidade possam ser coordenados em âmbito global e não apenas visando os interesses mais específicos de cada país. Então notem que é uma fala muito lúcida. A gente, até agora, o que nós temos visto é que há um aumento nessa postura mais nacionalista, a essa postura nacionalista e em busca dos próprios interesses, e também com uma postura aonde
os próprios interesses se sobrepõem aos interesses da coletividade, aí falando de coletividade, falando do mercado global. Isso é muito claro na postura do Trump, definindo as âncoras, para citar um termo de economia comportamental, né? Ancorando todas as negociações, ancorando os interesses dos Estados Unidos na medida em que, utilizando variáveis econômicas que impactam o comércio e que impactam também as relações com outros países. Então é bem emblemática essa fala dela, porque realmente esse é o diagnóstico, né? A gente tem hoje uma ordem que está mudando talvez para um pior, né? Que seja um nacionalismo, seja a busca único e exclusivamente dos próprios interesses locais, ou seja, de cada país, em detrimento de interesses globais. É óbvio que nenhum país vai se prejudicar para atender interesses globais. É óbvio isso, ninguém está pedindo isso. Mas há que se buscar um caminho de consenso que seja mais razoável, né? Ou seja, que também não exclua o coletivo em favorecimento apenas do privado e do individual. Vamos ver o restinho da fala dela aqui, que também é interessante, que ela começa... Eu vou até voltar um pouquinho aqui, porque ela começa a falar também de outras questões. Vamos lá. O liberalismo, ele abre uma janela, mas o que está sendo colocado sobre a mesa como alternativa é igualmente inaceitável, talvez seja até pior. O nacionalismo econômico, o unilateralismo punitivista... Unilateralismo punitivista, né? Ou seja, é você pensar exatamente no seu próprio interesse, punindo os outros países para se favorecer ou para levar vantagem. A exclusão, a normalização da pobreza. Normalização da pobreza. Cara, isso também é algo assim, surreal. É impressionante como que ninguém percebe essas coisas e é muito triste nós percebemos que a gente vai ficando mais insensível a algumas questões relacionadas à pobreza, né? Então a gente vai não só percebendo menos, porque essas questões relacionadas à pobreza, dependendo da bolha em que você vive, elas acabam passando desapercebidas, ou seja, elas acabam sendo marginalizadas, ficando à margem da percepção das pessoas de classe média alta, as pessoas mais de classe alta que têm estabelecido as suas questões em termos de sociedade de uma forma diferente, se fechando em grandes condomínios e ficando meio à distância ou imune, né, a essa visão mais ampla a respeito da pobreza. E essa pobreza vai se normalizando na medida em que o mito da meritocracia tem imperado hoje como política ou como análise dos neoliberais, ou seja, existe toda uma justificativa meritocrática que legitima o fato de existirem pessoas menos favorecidas. E aí essas pessoas menos favorecidas, elas são normalizadas, e aí a normalização da pobreza acontece na medida em que não acreditamos que essas pessoas estejam pobres por uma questão do sistema político-econômico em que nós vivemos, mas sim por questões individuais, por falta de esforço pessoal, por falta de determinação, por falta de vontade, ou seja, essas pessoas estão na condição que estão porque elas não conseguiram se beneficiar, não conseguiram gerar a sua meritocracia para ascender de vida, ascender de classe social. Ou seja, uma visão muito estreita a respeito da condição socioeconômica das pessoas e uma visão também, vamos assim, muito simplista, né, que reduz a posição social de uma pessoa unicamente aos seus méritos pessoais, enquanto nós sabemos que o contexto em que vivemos, na verdade, talvez o esforço pessoal seja a menor parte que está relacionada com a nossa posição social, né? Existe toda uma questão de onde nós começamos, ou seja, se nós já nascemos numa família de classe média, se já nascemos numa família rica, se herdamos algum patrimônio, não só financeiro, mas também patrimônio de
posição social, ou seja, se frequentamos boas escolas, se somos pretos ou não, tudo isso interfere para que na trajetória das pessoas socialmente. E aí você deve estar pensando assim, mas tem um monte de pobre que foi para Harvard, tem pobre que saiu da favela e virou presidente, tem o nosso presidente aí atual que era metalúrgico, não fez faculdade e virou presidente. Só que, cara, essas são as exceções das exceções, não são a regra. A regra é que a condição econômica determina o futuro da pessoa, se ela vai ser mais pobre ou mais rica. Então é importante que nós tenhamos uma visão que, sim, é óbvio, a meritocracia é importante, é relevante e é uma forma muito justa de se recompensar o esforço. Mas essa forma não é a única e ela precisa ser graduada com outras coisas além do esforço pessoal, como considerar o ponto de partida, né? Da onde que a pessoa saiu. E o Yuval Harari fala muito isso. Ele fala um pouco isso num dos livros dele. Agora eu não sei se é aquele do século XXI ou se é o Nexus, mas ele comenta isso, que esse ideal que nós gostamos de acreditar que as pessoas são resultados, a posição social das pessoas é resultado apenas da sua envergadura pessoal, do seu esforço pessoal, né? É uma posição muito confortável, né? E isso assim, é uma visão muito estreita, como eu já disse, é uma simplificação e, em geral, toda teoria que explica algo complexo e que é muito simples, de fácil entendimento, tende a ser errada, ou seja, tende a estar dando uma impressão errada para a gente. Mas vamos seguir. Da fome, da violência, e a gente precisa construir caminhos de uma forma muito concretamente. Então, o que a gente faz no Fundo Global, a gente trabalha para tentar mobilizar recursos para apoiar as pessoas, as organizações, as redes que estão nesse esforço de construção de um caminho para um futuro digno, desejável, positivo. Futuro digno, desejável e positivo. Eu já falei isso aqui em outro vídeo e uma das grandes questões é que não faz sentido e não há nenhum interesse de nenhum grupo da sociedade que exista um abismo de desigualdade como o que nós temos hoje. Isso porque esse abismo de desigualdade, além de marginalizar as pessoas, então, além de ser algo que moralmente nós, enquanto seres humanos, devemos condenar, é também um desinteresse grande, porque as pessoas, quem teria interesse em ter pessoas pobres no mundo? Ninguém, porque não faz nenhum sentido que as pessoas desejem, ou pelo menos não se importem com pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho, que não têm acesso à renda, que vivem à margem da sociedade. Porque toda a sociedade está, inclusive, posicionada, e o celular está tocando, posicionada como uma sociedade de mercado. Então essas pessoas que não exercem plenamente a sua cidadania também não conseguem exercer uma função que aos capitalistas e aos produtores, aos empreendedores é crucial, que é uma função como mercado consumidor. Então, numa visão moral é condenável que são pessoas pobres, numa visão econômica também, porque essas pessoas estão marginalizadas economicamente. Então, por isso, e eu vou terminar por aqui, porque a fala da professora também vai encerrando, então eu reforço que não é do interesse nem moral, nem do interesse econômico que haja tanta desigualdade assim, porque isso limita, inclusive, o crescimento, limita, inclusive, todo o desenvolvimento econômico que nós podemos alcançar na medida em que menos pessoas, ou que uma parcela grande das pessoas está atuando na margem de todo o benefício que o mercado, que o capitalismo, que os recursos financeiros podem agregar. Então é isso, o Festival de Ideias continua, tem outros vídeos, né? Eu vou tentar fazer aqui mais alguns reacts, mais alguns comentários a respeito de algumas falas pontuais, mas vocês podem acompanhar também todo esse festival, inclusive com uma fala interessantíssima da Clara Matei, que tem
um dos livros aí sobre o capitalismo mais interessantes lançados recentemente. Vale a pena também vocês chegarem e darem uma olhada nessa palestra na íntegra e não só nos recortes que eu vou fazer aqui no canal. É isso, grande abraço, pessoal, valeu!